Eu demorei pra gravar esse vídeo, porque afinal de contas, de uma certa maneira, é a história da minha vida. E eu acho que talvez contar essa história, a minha história, com dietas e a minha relação com a comida, talvez possa ajudar alguns de vocês. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou a Laura Hofmeister, eu sou nutricionista e trabalho com comportamento alimentar, ajudando as pessoas a terem uma relação mais tranquila com a comida e com o corpo. E no vídeo de hoje eu vou fazer algo que vocês me pedem muito, há muito tempo, lá no meu Instagram, que é contar a minha história com dietas, a minha trajetória da minha relação com a comida e com o corpo, porque eu já tive uma relação muito ruim e muito conturbada com a comida e com o corpo. Eu já fiz muitas dietas, eu acho que eu já fiz todas as dietas existentes no mundo e eu já tive uma relação de muita luta contra o meu corpo, contra a balança, muita frustração, mas hoje eu tenho uma relação muito mais tranquila, muito mais feliz, muito mais pacífica, tanto com a comida como com o meu corpo. Hoje eu sou realmente muito feliz com o meu corpo e muito feliz com a minha relação com a comida. Comida é algo muito positivo na minha vida hoje. E não é à toa que eu trabalho com comportamento alimentar, porque eu gosto de ajudar as pessoas a encontrarem essa relação positiva e feliz com a comida e com o corpo. E eu acho que talvez contar essa história, a minha história com dietas e a minha relação com a comida, talvez possa ajudar alguns de vocês. E eu demorei pra gravar esse vídeo porque eu tenho um leve receio de que esse vídeo ficaria muito longo, porque afinal de contas, de uma certa maneira, é a história da minha vida e é uma história longa, cheia de altos e baixos e algumas mudanças, mas eu quero contar essa história pra vocês. Como eu falei pra vocês, eu acho que talvez possa ajudar alguém. Então meu objetivo aqui vai ser contar essa história de maneira completa, porém compacta, pra não ficar um vídeo muito longo nem muito chato. Então, sem mais delongas, vamos começar. Talvez essa seja a parte mais difícil, porque eu não sei exatamente onde começar ou quando começar, porque se eu olho pra trás, às vezes eu tenho a impressão de que a minha vida inteira foi tomada por dietas. Faz tantos anos e foi tão cedo que eu comecei a pensar em dieta que parece que foi a minha vida inteira. Mas claro que não foi a minha vida inteira. Ninguém nasce pensando em dieta, ninguém nasce pensando que quer emagrecer. Isso é uma coisa que é construída aos poucos e com o tempo. E a grande questão aqui é que eu sinto que isso começou muito cedo pra mim. Eu ainda era criança, quando eu ouvia pessoas falarem sobre dieta, quando eu ouvia familiares fazendo dieta, falando que queriam emagrecer, então precisavam fazer uma dieta. Então isso sempre foi uma ideia e esses termos sempre foram termos muito presentes na minha vida, muito familiares pra mim. A ideia de fazer dieta sempre pareceu muito natural. A ideia de ter que perder peso sempre pareceu algo muito natural. Parecia que todo mundo queria perder peso, todo mundo tinha que perder peso e dieta era a maneira de fazer isso. Além disso, eu perdi a minha mãe muito cedo e eu sempre quis saber como ela era e acho que de uma certa maneira eu sempre quis ser parecida com ela. Então eu absorvia muito o que as pessoas me contavam sobre ela. E entre muitas coisas positivas que as pessoas me contavam, como que ela era muito inteligente, que ela era muito estudiosa, que ela era muito determinada, que ela tirou o primeiro lugar no concurso quando ela estava grávida de mim, e eu sempre achei isso demais. Me contavam também que ela era muito bonita e que ela fazia muita dieta e que ela corria bastante. E essas coisas todas ficaram muito juntas na minha cabeça. Então eu pensava que fazer dieta era algo positivo e que ia me deixar mais parecida com a minha mãe. Então eu pensava que fazer dieta é algo positivo. Fazer dieta começou a parecer algo que era sinônimo de se cuidar. E claro, mesmo as pessoas que estavam ao meu redor também falavam em dieta, né? Como eu contei pra vocês, eu ouvia pessoas falando sobre querer perder peso e ter que fazer dieta. Então eu cresci com essas ideias bem fortes dentro de mim. Mas, apesar disso, eu tive uma infância com uma relação muito tranquila e muito feliz com a comida e com o corpo. Não era uma coisa que me preocupava, comida era algo que me dava muito prazer, eu comia de tudo. Então eu era uma criança muito de boa com a comida e com o corpo. Mas, chegando ali na adolescência, foi quando eu comecei a perceber que o meu corpo era um pouco diferente das minhas amigas. Eu tinha amigas que eram naturalmente bem magras e eu tinha um corpo bem normal, mas não tão magra quanto elas. Só que elas eram as minhas referências e eu olhava pra elas e dizia, não, eu não sou tão magra quanto elas, eu acho que eu preciso ser. Até que eu me lembro a primeira vez que eu de fato me incomodei muito com isso, que foi, eu acho que eu devia ter uns 15 anos na época, foi um verão que eu tava com as minhas amigas na praia
E eu tive muita vergonha de colocar um biquíni, porque, meu Deus, eu me sentia muito maior do que elas. E eu tinha muita vergonha de andar com elas na praia. Eu tinha vergonha de andar sozinha na praia, eu não queria que ninguém me visse de biquíni. Eu não queria, na verdade, fazer nenhum programa relacionado a usar um biquíni ou estar na praia. Aquele momento foi um momento muito marcante pra mim. Eu até hoje lembro daquele momento e eu lembro que a gente tirou fotos e eu tentava me esconder atrás delas. E eu tenho certeza, olhando pra trás, que ninguém tava ligando pro meu corpo. Só eu. Mas eu pensei que todo mundo tava olhando e todo mundo tava pensando mal de mim. E aquela época foi uma época de muitas mudanças na minha vida, e mudanças bem drásticas. Entre elas, eu e a minha família, a gente se mudou para os Estados Unidos por um ano, meu pai foi transferido para lá. E foi uma época de muitos reajustes, adaptações, lugar novo, escola nova, e eu descontei muito isso na comida. Então eu dei uma engordada naqueles primeiros meses que eu morava lá, e no começo eu não percebi. Eu só fui perceber quando eu voltei pro Brasil de férias e as pessoas me contaram que eu tinha dado uma engordada. Então quando eu voltei, tinha passado algumas semanas de férias no Brasil, quando eu voltei para os Estados Unidos, eu decidi, não, agora isso vai mudar, agora eu vou fazer uma dieta, agora eu vou emagrecer. E aquela foi a primeira dieta, assim, específica que eu lembro de fazer, uma dieta, assim, rígida, sabe? E foi a famosa dieta dos pontos. Não sei se vocês conhecem, aqui muitas vezes já foi chamada de vigilantes do peso, lá era chamada de Weight Watchers, mas era basicamente a dieta dos pontos porque tudo girava em torno de pontos. Tu tinha um certo número de pontos que tu podia comer por dia e cada comida tinha o seu valor em pontos, então tu podia comer o que tu quisesse, desde que tu estivesse dentro dos seus pontos diários. É uma outra maneira de fazer uma dieta baseada em calorias, mas não falava em calorias, se falava em pontos. Uma coisa muito curiosa que eu me dei conta não faz muito tempo é que tem uma razão pela qual essa foi a minha primeira dieta. Foi porque quando eu era bem mais nova, quando eu tinha uns 10 anos, eu lembro da minha tia fazendo essa dieta. Ela fez essa dieta e ela me levou para uma reunião dessas que tinha dos vigilantes do peso. Quando eu era criança, quando eu não pensava em dieta. Mas isso ficou gravado na minha memória. Então, na hora que eu resolvi fazer minha primeira dieta, a dieta que eu resolvi fazer foi a dieta dos pontos. Dentre milhares de dietas que existem no mundo, eu fui direto para uma dieta que eu já tinha ouvido falar, que era familiar para mim. E isso tudo eu conto para vocês pra gente entender como as nossas referências e as nossas influências de fato influenciam muito a gente e marcam as nossas decisões. Porque a gente ouvindo pessoas falar de dieta e crescendo ouvindo pessoas falando que tem que emagrecer e fazer dieta e falando de algumas dietas, isso vai ficando na nossa cabeça. Isso a gente vai levando com a gente. Então quando chega um momento em que a gente olha pro corpo e a gente pensa, preciso fazer uma dieta, isso parece algo muito natural, porque a gente já viu tantas pessoas que a gente ama e que a gente confia falando sobre isso. E as pessoas não falaram nunca por mal. Elas inclusive muitas vezes falam nas melhores das intenções e sem nada de ruim por trás, mas aquilo fica com a gente. Então, eu fiz a minha primeira dieta com muita influência do que eu tinha visto na minha infância. E eu fiz essa dieta dos pontos. E aqui foi quando a minha relação com a comida deu uma grande guinada para um lado ruim. Porque eu comecei essa dieta dos pontos seguindo bem à risca os pontos que eu tinha para comer. Então, eu tinha X pontos, eu fazia de tudo para entrar nos X pontos exatamente. Vou chutar, tá? Vamos supor que fossem 100 pontos por dia, eu realmente não lembro, mas digamos que fossem 100 pontos por dia. Eu fazia de tudo pra ficar dentro dos 100 pontos, beleza? Só que aí chegou uma hora em que eu pensava assim, não, mas aposto que se eu fizer menos pontos eu vou ter resultados mais rápidos. Então, eu pensei assim, eu sei que eu posso 100 pontos, mas eu vou tentar fazer só 95. Aí eu, então, chegava só nos 95 pontos. Aí no dia seguinte eu pensava, bom, eu não posso mais voltar pra 100, né? Porque afinal de contas ontem eu comi 95 pontos, então hoje eu tenho que fazer 95 ou menos. E aí começou que cada dia mais que passava eu comia menos, porque eu queria fazer menos pontos. Eu tava assim numa competição comigo mesma de tentar comer cada vez menos pra ver se resultados chegavam mais rápido. E aquilo ficou algo bem obsessivo. Eu comecei a querer fazer cada vez menos. E eu lembro da minha alimentação naquela época. Eu lembro o quão pouco eu comia. Eu lembro que eu tentava comer cada vez menos
E se eu comesse um pouco a mais naquele dia, mas assim, um pouquinho a mais do que no dia anterior, eu já ficava muito culpada e eu já sentia como se eu estivesse falhando. Então eu contava aquelas calorias e aqueles pontos minuciosamente. Eu olhava para todas as embalagens, eu contava todas as calorias e foi ali que eu comecei a ficar muito neurótica e obcecada com essa ideia de calorias, de olhar a embalagem e de contar o que eu comia. E eu achava que aquilo não tinha problema, porque no fim das contas eu tava emagrecendo. E as pessoas estavam notando. E eu tava me sentindo melhor. Então, parecia que eu tava simplesmente fazendo a coisa certa. E eu tava sendo focada, determinada. E tudo certo, né? Eu achava. Até que a gente se mudou de volta pro Brasil, bem na época do verão, ali na virada do ano. E eu larguei a dieta dos pontos, né? Porque eu pensei, já dei uma emagrecida. Eu já emagreci o que eu queria, então eu vou parar com essa dieta dos pontos. Só que eu voltei a comer como eu comia antes e o peso voltou. Não, acho que não todo naquela época, mas ele voltou um pouco. E aquilo me assustou muito, porque também era época do verão, então eu começava a olhar para as minhas amigas de novo e ver que meu corpo não era tão magro quanto o delas, então tava errado, e eu me sentia muito mal, muita vergonha, e eu pensei, não, agora eu vou fazer a próxima dieta que eu for fazer, vai ser a definitiva. E aí passou o verão e a gente entrou pro último ano do colégio, pro terceiro ano. Eu pensei, não, é o terceiro ano, né? Eu tenho que estar bem pra formatura, eu tenho que estar bem pra tudo, então vou fazer uma dieta bem rígida. Agora eu emagreço. E aí, ao invés de contar pontos, eu contava calorias. Calorias mesmo. E eu comecei a comer cada vez menos. E eu lembro que essa regra pra mim, ela serviu, ela ficou. Da mesma maneira que eu tentava comer sempre cada vez menos pontos, dessa vez eu queria comer cada vez menos calorias e cada vez menos quantidades. Até que eu tava comendo praticamente nada. E em questão de semanas ou poucos meses, eu tava comendo muito pouco. Mas assim, gente, muito pouco. Não tinha nada saudável em relação à minha alimentação. E nem em relação ao meu corpo. Porque eu tava perdendo peso, mas pra mim nunca era suficiente. Eu olhava no espelho e pensava, não, ainda tô meio gordinha, preciso perder mais peso. Eu olhava na balança dizendo, olha, posso descer mais. Quanto mais eu posso perder? Nunca era suficiente pra mim, nunca. E eu tava me sentindo fisicamente muito mal, eu tava sempre cansada, meu cabelo tava fraco, minhas unhas estavam fracas, eu tava sempre meio resfriada, até que as pessoas começaram a me dizer assim, Laura, tu tá com um aspecto meio doente, não tá legal. E eu pensando assim, como assim eu tô com um aspecto meio doente? Eu tô emagrecendo, emagrecer é bom, né? Não, nem sempre emagrecer é bom e eu não sabia disso. E eu precisei que as pessoas me dissessem, com todas as letras, que aquilo não estava me fazendo bem, que eu não estava saudável. E eu demorei um pouco para ouvir e aceitar, mas eu já estava tão cansada daquela dieta, de comer pouco, de ter que negar as comidas que eu gosto, de ter que passar vontade e ter que passar fome. Eu estava tão cansada daquilo, porque eu sempre fui uma pessoa que gostava tanto de comer e eu estava tão de saco cheio de ter que fazer dieta que eu pensei, não, vocês estão certos, deu de dieta, deu de dieta. O que aconteceu? Eu passei de comer nada para comer tudo, o tempo inteiro, em grandíssimas quantidades. Eu comia a minha comida dos outros, eu comia doce o dia inteiro, porque eu pensei, agora finalmente eu saí da dieta, eu vou finalmente comer as comidas que eu não me permitia comer antes. Então, claro que eu voltei a ganhar peso. Eu recuperei o peso que eu tinha perdido e mais um pouco. Eu fiquei muito frustrada comigo, eu senti que eu tinha falhado, porque eu pensei, meu Deus, eu fiz toda aquela dieta, todo aquele esforço, todo aquele sacrifício pra nada. Porque depois, no fim das contas, eu ganhei o peso que eu tinha perdido e mais um pouco. Então, nossa, eu tava me sentindo muito mal, muito envergonhada. E, novamente, eu não tava me sentindo bem de saúde, eu não tava me sentindo disposta, eu não tava me sentindo feliz, porque eu tava comendo em excesso. Eu saí de um extremo pro outro. Eu saí de comer quase nada pra comer tudo. Eu saí do 8 pro 80. E essa relação 8-80, essa relação extremista com a comida seguiu comigo por muitos anos. Por muito tempo eu passava épocas fazendo dieta e comendo pouco e emagrecendo um pouco, e épocas comendo tudo que eu via pela frente e ganhando peso e me sentindo muito mal. E aí eu voltava pra dieta, porque eu precisava compensar pelo que eu tinha comido. Daí eu fazia dieta, mas eu não aguentava muito tempo e eu passava pra comer tudo de novo. Então eu fiquei nessa gangorra, nesse vai e volta, nesse ioiô por muito tempo, por muitos anos. Às vezes o período de dieta era mais curto, era algumas semanas, às vezes era um período maior, de meses, mas eu sempre voltava pro momento de dizer, cansei, eu vou comer de tudo, né, eu não quero fazer dieta.
Então o meu peso ficava indo e descendo o tempo inteiro. Eu não fazia ideia qual era o meu peso natural mais. Eu não sabia mais o que era uma alimentação natural, porque ou eu tava fazendo dieta e comendo pouco e seguindo várias regras, ou eu tava comendo de tudo o tempo inteiro, sem limite nenhum. E foi nessa época que eu tentei todas as dietas do mundo. A dieta do Khan, a dieta da USP, a dieta da sopa, a dieta macrobiótica, gente, todas as dietas que alguém me falava, que alguém já tinha feito, que a tia da prima já tinha feito, que a revista falava que era pra fazer, né, aquelas revistas tipo Boa Forma, sabe, com a celebridade de biquíni na capa dizendo perca 5 quilos em 7 dias com a dieta da uva. Sempre um cardápio mega restritivo, às vezes podia até ter um resultado ou não, mas de qualquer maneira não era sustentável, não era permanente, e aquilo só propagava aquele meu ciclo de 8 a 80, né? De um extremo pro outro. Não era uma relação legal. E era uma relação que só gerava frustração. Porque quando eu tava de dieta, eu tava frustrada que eu tava de dieta. E quando eu não tava de dieta, eu tava frustrada porque eu não sabia comer normal, eu só sabia comer tudo, o tempo inteiro, e o peso voltava. Então, era só frustração. E eu tô falando de uma época que durou muitos anos. Então, assim, eu passei de uma faculdade pra outra e eu me mudei de um país pro outro. Nesse momento, né, eu voltei a morar nos Estados Unidos quando eu fui cursar atuação para cinema, e lá minha relação com a comida também ficou muito conturbada, porque eu morava num residencial estudantil que era um quarto com um banheiro, e a cozinha era coletiva, mas era praticamente inabitável. Então a minha alimentação era baseada em comer fora ou comer comidas que podiam ser feitas dentro de um micro-ondas. Mas basicamente eu comia comidas prontas ou eu comia na rua, e eu passava parte do dia tomando suco verde e comendo salada e iogurte e passando vontade, e aí chegava no fim do dia, eu tava cansada e eu pensava assim, eu passei o dia inteiro tomando suco e comendo salada, eu mereço comer o que eu quiser. E aí eu ia lá e eu comia um cheeseburger com batata frita e um sorvete, um pedaço de bolo, até eu passar mal. E aí no dia seguinte eu dizia, não, então peraí, deixa eu compensar, deixa eu fazer agora um detox do suco. Aí eu ia lá e eu comprava suco pro dia inteiro, chegava no fim do dia não, eu tô sendo otimista, chegava no meio-dia, na hora do almoço, e eu tava morrendo de fome, e aqueles sucos eram horríveis, e eu tava morrendo de fome, eu dizia, dane-se os sucos, eu vou comer o que eu quiser. E eu nem ia até o final do dia com aquela dieta detox dos sucos, mas eu tentava isso todas as vezes. E era um negócio caro, ainda por cima. Então, assim, basicamente foi uma época em que eu só piorava a minha relação com a comida e com o corpo. Comprei uma balança no meu banheiro e, gente, aquilo era um material de tortura pra mim. Eu pisava naquela balança todos os dias de manhã e me sentia muito mal. Porque se a balança tinha ficado parada, eu me sentia mal porque eu não tinha emagrecido. Mas se a balança subia, eu me sentia muito pior porque eu tinha engordado. E se a balança descia, eu pensava, nossa, eu tô no caminho certo. Só que aquilo não durava. Então no dia seguinte, quando a balança estava igual, eu já me sentia uma falha de novo. Então aquilo foi um objeto de tortura pra mim. E basicamente, quanto mais eu tentava fazer dieta, quanto mais eu tentava restringir minha alimentação, mais eu tinha esses episódios de comer de maneira descontrolada e meu peso só subia. Teve uma época em que a relação ali com a comida começou a dar uma melhorada, mas uma pequena melhorada, porque várias coisas legais começaram a acontecer na minha vida e eu consegui desfocar um pouco dessa questão do corpo. Eu comecei a pensar em outras coisas, eu comecei a ter mais planos para o futuro, projetos legais, e eu comecei a esquecer um pouco esse negócio de emagrecer. Eu comecei a deixar mais assim de canto, sabe? Tanto faz, deixa eu focar em outras coisas. E naquela época, curiosamente, foi uma época que eu dei uma leve emagrecida, minha relação com a comida deu uma melhorada, porque eu tava focando em outras coisas. Inclusive, eu comecei a fazer atividade física por diversão. Eu encontrei uma aula de kickboxing que uma amiga minha me apresentou e aquilo era muito divertido. Eu saí daquela aula animadérrima, era uma aula cheia de música e eu caminhava pra ir até a aula e eu voltava caminhando, ouvindo música. Era um momento muito divertido no meu dia e, né, eu tava fazendo aquilo por diversão, eu parei de focar muito nessa questão de dieta. Então naquela época, minha relação com a comida melhorou. Eu dei uma leve emagrecida, eu tava me sentindo melhor. E foi uma época que eu mudei pra Los Angeles, e aí eu cheguei em Los Angeles e... Nossa, Los Angeles é uma cidade que basicamente inspira e respira suco verde. Tu olha pra um lado, tem gente falando de alimentação saudável, tem milhares de restaurantes super naturebas. Então foi uma cidade que abraçou muito essa ideia de
alimentação saudável, vida saudável, de uma maneira bem extrema, na verdade. Só que, pra mim, eu chegando lá, eu pensei, nossa, minha oportunidade de comer ainda melhor, de ter uma alimentação ainda mais saudável. E depois de tanto tempo morando num residencial estudantil, que era só um quarto com micro-ondas, eu finalmente tive um apartamento com cozinha. Eu morava com uma amiga minha na época. E eu pensei, nossa, agora eu vou cozinhar. Então, pela primeira vez na minha vida, eu tava morando sozinha num apartamento que tinha cozinha. Então, eu queria aprender a cozinhar. E foi aí que eu comecei a estudar mais sobre nutrição. Pela primeira vez, eu fui atrás de livros de receitas. Eu queria receitas saudáveis, porque eu queria ter uma alimentação saudável. Eu pensei, não, se eu vou cozinhar pra mim, eu quero cozinhar coisas que me façam bem. E foi a primeira vez que eu pensei na comida como uma maneira de fazer eu me sentir bem. E eu fiquei muito interessada por isso, e eu comecei a ler cada vez mais livros relacionados à nutrição. E eu comecei a gostar muito dessa ideia de ir pra cozinha e cozinhar. Eu peguei realmente gosto por isso. E por um tempo minha relação com a comida estava mais tranquila. Parecia que estava mais de boa, mais saudável, estava me fazendo bem. Mas chegou uma hora que isso tudo foi para um lado muito extremo, muito obsessivo. E eu comecei a ficar de novo obcecada com a história de calorias, e de carboidratos, e de gramas de açúcar, e de o que pode e o que não pode. Então, novamente, eu entrei num ciclo de muita restrição. Então, essa época que eu morava em Los Angeles foi uma época em que eu comecei a estudar e a me interessar muito por nutrição. Só que essa nutrição que eu conhecia, e que eu estudava, e que eu gostava, era uma nutrição só voltada para esse aspecto super mega nutricional e de muita restrição e de muita dicotomia alimentar, no sentido de que existiam as comidas proibidas e as comidas permitidas e ainda obrigatórias, então aquelas superfoods e alimentos mega caros e muito diferentões, e basicamente era uma nutrição muito diferente ou muito mais restrita do que a nutrição que eu conheço e amo hoje. Mas foi a nutrição que fez eu me apaixonar por esse mundo de alimentação. E foi com essa paixão e encantamento por alimentos e por nutrição que eu decidi voltar para o Brasil para de fato cursar nutrição e me tornar nutricionista. Então, quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu imaginei que eu ia ser uma nutricionista muito diferente da nutricionista que eu sou hoje. Eu imaginei que o meu trabalho ia ser calcular e prescrever dietas para ajudar as pessoas a emagrecer. Eu achei que isso fosse o trabalho de nutricionista apenas. E eu tinha muito certa na minha cabeça que tinham alimentos que eram milagrosos e maravilhosos e alimentos que eram horríveis, que eu demonizava. Inclusive, foi bem no começo da minha faculdade a época em que estourou aquele boom da dieta low carb e do jejum intermitente. E eu totalmente entrei nessa onda. Então não só eu fazia isso pra mim, eu tinha uma dieta muito baixa em carboidrato e eu tinha muito medo de carboidrato e eu praticava o jejum intermitente como se fosse uma religião e uma regra. Mas eu também achei que isso fosse ser a minha profissão, eu achei que eu ia ajudar as pessoas a aprenderem a comer baixo carboidrato e aprenderem a fazer um jejum intermitente, porque eu achava que isso era o correto, a maneira correta de se alimentar. Eu achava que existia uma única maneira correta e perfeita de se alimentar. E, meu Deus, isso fez muito mal pra mim. Isso fez muito mal pra minha relação com a comida, porque eu fiquei cada vez com mais medo de muitas comidas. Eu tinha muito medo de carboidrato, eu tinha muito medo de batata, eu tinha muito medo de... arroz nem se fala, eu tinha muito medo de doce. Nossa, doce com açúcar, muito raro, eu não me permitia comer. Até fruta. Gente, eu tinha medo de fruta, eu tinha medo de banana, de uma maneira que vocês não imaginam. Eu lembro de que quando eu tinha vontade de comer banana, eu pensei assim, tá, mas eu só me permito meia banana. E mesmo assim eu me sentia muito culpada. Isso fez muito mal pra minha relação com a comida e isso durou algum tempo. E isso me prejudicou muito, não só na minha saúde física e mental, porque afinal de contas eu tava com uma alimentação muito restrita, mas isso também piorou muito minha vida social. Eu tinha, de novo, medo de sair, comer em restaurante, eu tinha medo de comer na casa da minha família, eu levava minha própria marmita, porque eu não queria comer, muitas vezes eles preparavam comidas com arroz, ou com massa, ou com batata, e eu não queria comer carboidrato, né? E eu tentava convencer as pessoas de que carboidrato fazia mal, e então, gente, não foi uma época de uma boa relação com a comida, mas eu jurava que era. Eu jurava que eu tava com uma alimentação super saudável, a ponto de que, no momento em que eu me permitia comer coisas fora dessa minha dieta low carb, fora do meu jejum intermitente, eu perdia totalmente o controle com a comida e eu comia até não poder
mais. Era uma época também que eu contava e escrevia, eu anotava tudo que eu comia. Eu tinha um aplicativo no celular que eu anotava tudo que eu comia, a quantidade, para eu saber exatamente o número de calorias, o número de carboidratos, o número de gramas de açúcar. Era muito, muito ruim pra mim aquilo, e eu achava que aquilo era só sinônimo de dedicação e foco e autocontrole, e muitas pessoas reforçavam isso pra mim, porque aplaudiam o meu comportamento, achavam que eu era uma pessoa disciplinada e tinha muito autocontrole, e achavam que isso era maravilhoso, que eu quero ser que nem tu. Só que ser que nem eu não era legal. Ser que nem eu não era saudável como eu imaginava que era. Ser que nem eu era ter uma relação muito restrita e obsessiva com a comida e com o corpo. Era não se permitir sair, fazer programas sociais e jantar fora e comer fora de casa. Eu tinha medo das comidas que eu não preparava, porque eu não sabia como elas tinham sido feitas, então eu não tinha certeza de quantas calorias tinham ali, de qual óleo que tinham usado, de quantas gramas de carboidrato tinham. E eu era muito, muito obsessiva em relação ao meu corpo. Eu tava sempre subindo na balança e nunca era o suficiente. E eu não tava feliz, eu tava frustrada. E eu tinha muita culpa quando eu saía da minha dieta. Eu tinha muita culpa quando eu comia alimentos que não eram low carb ou que eu comia mais do que no dia anterior. Eu tinha muita culpa quando eu não conseguia seguir o tal do jejum intermitente. E muitas vezes o que acabava acontecendo é que eu ficava contando no relógio o dia inteiro, assim, nossa, quando é que vai fechar as X horas pra eu poder voltar a comer? Quando é que, louca pra chegar o horário de eu finalmente poder comer, completar esse jejum chato e poder comer. Quando eu comia, as poucas horas do dia em que eu comia muito, eu comia em grande quantidade, porque eu tinha recém passado por muita restrição. E os únicos momentos em que eu me permitia comer comidas que eu queria, que estavam fora dessa dieta low carb, eram aquelas famosas refeições livres, sabe? Que eu não chamava de dia do lixo, então eu achava que estava tudo bem, que chamar de refeição livre era algo bem mais positivo, né, e neutro. Mas na verdade eram os únicos momentos em que eu me permitia comer fora daquela minha alimentação super restrita. Então o que acontecia? Eu comia até passar mal. Mesmo que eu não aguentasse mais, mesmo que eu não tivesse mais com vontade, eu pensava, não, eu tenho que comer, eu tenho que aproveitar esse momento, porque é o único momento em que eu vou poder comer as coisas que eu quero, já que amanhã eu volto, né, pra minha restrição, pro meu jejum. Então eu tava naquela mentalidade de 880, de viver nos extremos, né? Eu tava comendo muito pouco, eu tava comendo muito, e aquilo não tava me fazendo bem. Mas ninguém suspeitava que a minha alimentação não era saudável. Inclusive as pessoas olhavam pra minha alimentação e pensavam, nossa, tu é muito saudável. Só que não, porque a minha alimentação era mega restrita, eu tava sempre muito frustrada, eu tava sempre me sentindo muito culpada. Só que, como eu tava sempre comendo alimentos super nutritivos, né, e eu era uma estudante de nutrição e meu corpo era super dentro dos padrões, ninguém podia imaginar que por trás daquilo eu tinha uma relação muito conturbada com a comida, restritiva, e uma relação com a comida e com o corpo totalmente desequilibrada e nada saudável e nada feliz. E a minha vida social era quase inexistente, porque eu não me permitia, né, ter uma alimentação normal, e ao mesmo tempo as pessoas olhavam para aquilo e achavam que aquilo era saudável, aquilo era foco, aquilo era disciplina. Demorou muito tempo para eu perceber que aquilo não era saudável. Eu comecei a perceber que isso não era saudável quando eu estava no meio de um desafio chamado Whole30, que é um desafio de 30 dias, meio parecido com aquela dieta paleolítica, sabe? E com uma lista curtíssima de alimentos que tu é permitido a comer. A grande maioria dos alimentos é altamente proibido. E eu tava no meio desse desafio de 30 dias e eu fazia esses desafios seguidamente. Desafio X dias sem açúcar, X dias sem isso, X dias sem aquilo. E eu achava que aquilo ia só me trazer mais saúde, que eu achava que aquilo ia limpar meu organismo, desintoxicar o meu corpo, mas meu corpo não precisava ser desintoxicado, meu corpo precisava mesmo de uma relação tranquila com a comida e uma alimentação equilibrada sem restrição. Mas não, eu entregava pro meu corpo desafios 30 dias. Ok, só que esse desafio, eu sou muito grata até hoje por ter feito ele, porque foi ele que virou a chavezinha na minha cabeça. Foi por causa desse desafio mega restritivo que eu me dei conta que a minha alimentação não estava saudável em vários aspectos. Eu estava no meio desse desafio
quando eu e meu namorado fomos numa festa de fim de ano da empresa que ele trabalhava. E era uma festa que era um pouco longe aqui da cidade, então ia ter que pegar a estrada, ia ter uma festa que eu sei lá o que ia ter pra comer, e com certeza iam ser comidas, né, que não entram nesse desafio Whole30. Então assim, meu namorado começou já a ficar preocupado comigo, pensando, meu Deus, não vai ter o que eu possa comer, tu tem que levar uma marmita, vamos levar algum lanche. E eu levei na estrada, indo pra festa, uma marmita com umas comidas mega naturebas, porque era só o que eu podia comer naquele desafio. Só que mesmo assim eu fiquei com muita fome. E aí essa festa acabou super tarde, e eu não comi nada que tinha lá, até que todos os amigos dele de trabalho falaram, vamos numa pizzaria. E meu namorado olhou pra mim e falou, pizza tu não pode, né, tu tá nesse desafio, então a gente pode ir pra casa. Se tu não quiser, né, já que tu não pode comer, não te preocupa, a gente não precisa ir. Ele ia sacrificar um jantar com os amigos de trabalho dele numa festa de fim de ano da empresa dele, porque eu não podia comer pizza. E eu olhei para aquela situação e pensei, nossa, isso não parece certo. Isso não parece certo. E foi nesse momento que eu comecei a refletir, tá, mas por que eu não posso comer pizza? Por que deixar de comer pizza seria mais saudável do que ter um momento de confraternização? Por que eu considero tão ruim e tão problemático e tão proibido comer pizza? Por que seguir esse programa e desafio Whole30 super restrito é mais saudável do que ter um momento de confraternização no fim do ano? Por que a minha vida girava em torno de comer certas comidas e evitar outras comidas? Por que a minha vida girava em volta de tudo que eu não podia comer e que eu não podia fazer por causa dessa alimentação super restrita? Por que eu achava que isso era saudável? E foi ali que eu disse, não, a gente vai sim, não tem por que a gente não ir. E a gente foi, e a gente comeu pizza. E sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Porque não tem problema nenhum comer pizza. Não aconteceu nada com o meu corpo, nem com a minha saúde, mas aconteceu algo na minha cabeça. Eu me dei conta que aquela alimentação que eu vinha levando não estava legal, não estava saudável, estava muito restrita e não tinha razão nenhuma por isso. A não ser pelo fato de que eu estava demonizando os alimentos e a minha vida girava em torno dessa restrição. E foi aí que eu decidi que eu ia mudar isso. Eu queria uma relação mais tranquila com a comida, eu queria ter uma vida cheia e completa e eu não queria perder nenhum momento e nenhuma situação feliz por causa da minha alimentação. Eu não queria que a minha vida girasse em torno de uma dieta. E eu queria ter uma relação mais tranquila com o meu corpo. Eu queria parar de achar que meu corpo estava sempre errado e inadequado e que eu sempre precisava emagrecer mais. Eu queria ter um corpo saudável e que eu me sentisse bem nele, mas que eu não fosse dependente de uma dieta. Eu não queria um corpo que eu só pudesse ter se eu comesse cada vez menos. Então foi naquele momento, no meio daquele desafio mega restrito, que eu disse, não, chega, eu não quero viver assim. Eu não quero que a minha vida seja assim, que a minha alimentação seja assim, que a minha relação com a comida e com o meu corpo seja assim. Eu, obviamente, desisti daquele desafio naquele mesmo momento, parei com aquilo. E aos poucos eu comecei a melhorar mais minha relação com a comida. E eu falo aos poucos, gente, porque não foi uma coisa da noite pro dia, não foi um processo linear e nem rápido, no sentido de que não foi simplesmente assim, virei a chavezinha e agora, de uma hora pra outra, minha relação com a comida é super tranquila, eu não tenho culpa, eu como de maneira super equilibrada, sem restrição, e eu não tenho nenhum pensamento de restrição. Não, gente, não foi assim. Inclusive foi um processo cheio de idas e vindas, onde eu passava alguns dias me sentindo super bem em relação à minha alimentação, em relação ao corpo, e de repente eu tinha alguns dias em que eu me sentia mal e culpada e eu achava que eu tinha que voltar a restringir porque meu corpo não estava legal. E aí eu dizia, não, para aí, eu já estive nesse caminho e ele não me fez bem. Eu já sei que eu não preciso ter uma alimentação 100% perfeita e que nem existe uma alimentação perfeita e que a gente não precisa correr atrás disso. E que meu corpo também não tem que ser igual da fulana, da ciclana. Eu sei que meu corpo tem uma maneira que é dele, um peso que é dele, que é saudável pra ele e que esse peso não vem por restrição, não precisa de restrição para atingir um peso. Se a gente precisa de restrição para manter um peso, ele talvez não seja um peso saudável pra gente.
Então, foram momentos de muito trabalho interno. Inclusive, uma coisa que foi essencial nesse processo foi minha terapia, que eu já fazia antes, e isso se tornou um assunto muito recorrente na terapia e muito necessário para eu trabalhar todas essas questões. Para eu entender de onde é que vinha essa minha mentalidade de restrição, por que eu achava que o meu corpo tinha que ser de uma certa maneira e o que isso significava para mim. E eu sempre falo até hoje que uma das ferramentas mais importantes que uma pessoa pode ter nesses momentos é a terapia. É um dos recursos talvez mais essenciais para a gente entender o que essa relação com a comida e com o corpo significa pra gente. Onde é que isso está enraizado na gente? Porque para todo mundo vai ser diferente. Aos poucos, a minha relação com a comida foi mudando e foi se tornando cada vez mais tranquila. Até que eu cheguei nesse momento em que eu tô agora. Uma relação com uma comida que me deixa muito feliz, uma relação com o corpo que me deixa tranquila, que não é baseada em restrição, é uma alimentação que eu tenho muito prazer, que eu não tenho nenhum alimento que eu considere proibido ou que eu considere obrigatório. Eu como o que faz me sentir bem, o que eu tenho vontade de comer. A minha alimentação, ela é uma alimentação intuitiva. Eu presto atenção quando é que eu tô com fome, qual o tamanho da minha fome, quando é que eu já tô saciada. Eu presto atenção no que eu tô afim de comer naquele momento. E tem vezes que eu como mesmo sem fome só porque eu tô com vontade e tá tudo bem. E eu não tenho nenhum alimento que eu me proíba de comer. E isso foi uma coisa que me traz muito mais saúde do que qualquer restrição alimentar ou regra alimentar ou superalimento já pode trazer, porque isso me traz tranquilidade e me traz um equilíbrio que eu nunca conseguia ter antes. Se antes eu passei anos tendo aquela coisa de engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, ou faz restrição, para restrição, faz dieta, come de tudo, o que era zero equilibrado, hoje é equilibrado. Hoje não tem extremos na minha alimentação, eu não tenho épocas de restrição e épocas de exagero. A minha alimentação é sempre equilibrada e naturalmente equilibrada, mas ela só pode ser assim porque eu tirei o fator de restrição e eu trabalhei na minha mentalidade de dieta para quebrar, desconstruir essa mentalidade de dieta. E eu tava no meio da faculdade quando isso aconteceu, quando essa chavezinha virou pra mim. E eu olhei pro lado e eu pensei, meu Deus, eu vou ser uma nutricionista, eu vou ser uma profissional da saúde. E eu não quero que na minha profissão, o meu trabalho faça com que as pessoas tenham uma relação com a comida que nem eu tive, tenham uma mentalidade de restrição que nem eu tive. Eu não quero reforçar essa cultura da dieta. Muito pelo contrário, eu queria fazer parte do movimento que ajuda as pessoas a terem uma relação mais tranquila com a comida e com o corpo. Eu queria ser uma profissional que ajuda as pessoas a desmistificar e desconstruir essa mentalidade de dieta e de restrição, porque eu sei o quão negativo isso pode ser. Porque eu passei por isso e eu não queria que outras pessoas passassem, ou queria ajudar as pessoas que estavam passando por isso a encontrarem uma alimentação mais prazerosa, mais equilibrada e mais saudável de todos os sentidos. Porque saúde vai muito além dos nutrientes, então uma alimentação saudável vai muito além dos nutrientes. E essa era a nutricionista que eu queria ser. E essa foi a nutricionista que eu estudei para me tornar. E eu passei a me dedicar totalmente a estudar tudo que eu podia sobre comportamento alimentar, nutrição comportamental, alimentação intuitiva. Eu fiz meu TCC sobre isso e logo depois da faculdade eu já entrei na pós-graduação em comportamento alimentar e eu participei de todos os cursos e congressos possíveis sobre isso, porque eu senti que esse era o meu papel dentro da nutrição. Eu senti que essa era a nutricionista que fazia sentido eu ser. Uma nutricionista que ajuda as pessoas a terem uma alimentação equilibrada, prazerosa, saudável e uma relação tranquila com a comida e com o corpo. E uma nutrição e uma alimentação que não depende de dieta. E é isso que eu sou hoje e eu sou muito feliz por isso. Eu sei que essa história foi longa, mas ela precisou ser longa para me trazer até aqui. A minha relação com a comida precisou passar por tudo que passou para eu chegar até onde eu cheguei. E a história de cada um é diferente, todo mundo tem a sua trajetória. E eu espero que ter contado essa história ajude alguém a refletir sobre a sua relação com a comida, relação com o corpo e a cultivar uma relação mais tranquila e mais em paz com a comida e com o corpo. Espero que vocês tenham curtido ouvir essa história. Eu adorei contar pra vocês e se vocês
se identificaram com algum ponto na história, me contem aqui embaixo nos comentários, porque eu vou adorar saber como é que isso foi pra vocês e como é que foi a trajetória de vocês com a comida. Muito obrigada por ficarem até o final ouvindo isso e até o próximo vídeo.